Eu tô achando um clima no mundo muito estranho. Nós precisamos discernir os tempos. E eu tô falando tanto de discernimento espiritual quanto de discernimento de inteligência mesmo. A Bíblia fala sobre a importância de você discernir o tempo. E tem tanta gente, parece que avoada, que não tá percebendo que as coisas vão acontecer. Os sinais estão aí, Jesus mostra os sinais na natureza. E as pessoas ainda assim preferem acreditar no mundinho que nós estamos vivendo e não discernir os tempos. E o discernimento, ele é muito importante. Eu tô achando um clima no mundo muito estranho. Um pouco antes da posse do Trump, tava todo mundo mais animado, né? Pô, vai acabar com as guerras, e não. O que eu tô vendo é que a partir do momento que ele entrou, o caos, a desconfiança e o medo aumentaram. O senhor sente também esse tipo de medo de coisa estranha no ar? Para onde a gente tá indo? E o que a Bíblia pode falar sobre esses sinais, sobre algum cumprimento de profecia? Como que a gente está no momento de hoje? Vilela, antes de mais nada, eu queria dizer que não é o mundo físico quem determina o que acontece no mundo espiritual. É o contrário. É o que acontece no mundo espiritual que determina o mundo físico, porque o mundo físico veio do mundo espiritual. É um mundo que coexiste com o nosso? Coexiste, são dimensões diferentes. E o tempo lá, como funciona? Na eternidade não tem tempo. Tá. É diferente. A nossa dimensão temporal, ela é parte de uma dimensão que vai acabar um dia. O Deus é eterno. O que significa que Deus é eterno? Que ele pode experimentar o passado, o presente e o futuro da mesma forma. Porque, na verdade, ele olha de fora. Ele está fora do tempo. Está fora do tempo, está fora da dimensão do tempo. E o mundo espiritual, ele determina o que acontece no mundo físico. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, isso que as pessoas estão sentindo, né, uma certa angústia, um medo do que vai acontecer, isso já é resultado de uma opressão espiritual que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. E eu, pessoalmente, acredito que nós estamos já vivendo num período que vai avançar para um governo do anticristo. Então, esse espírito de, né, essa fissura, esse medo, essa angústia, eu acho que algumas pessoas podem até estar tendo algum discernimento de que vai acontecer alguma coisa errada, mas mesmo as que não têm, estão sentindo a opressão que é resultado das batalhas espirituais que estão acontecendo. E eu acredito que a gente também pode deixar mais para o final do programa, mas eu acho que a inteligência artificial, ou o que vier a partir dela, é meio que um arauto desse final dos tempos, porque as possibilidades que se abrem daqui para frente de tecnologia, de substituição de emprego, de pobreza, e as mudanças climáticas e aumento das guerras, pode culminar para uma coisa meio irreversível, né? Não, será irreversível. A tua pergunta eu acho que é interessantíssima. Você recebe muita gente aqui, você fica muito antenado, né? De astronomia. Mas você sabe que tem um escritor chamado Alvin Toffler, não sei se você já ouviu falar. Esse cara é um dos maiores escritores do mundo, ele é um sociólogo. Ele escreveu um livro que eu li há 30 anos atrás, chamado A Terceira Onda. Sim. Espetacular esse livro. O que ele dizia? Ele dizia que a primeira onda da humanidade era quando a humanidade ela vivia da agricultura. Ela saiu de caçador e coletor para agricultura. Ele está falando já da história mais... Se fixa em um lugar, começam a aparecer vilas, cidades e o agrupamento de pessoas. Só que o que ele diz? Que as relações entre pessoas dependem das relações comerciais. Então, quando a humanidade começou a se fixar, porque antes eram nômades, né? E ficavam andando à procura de alimento, de comida, de animais e tal. Quando eles se fixaram, começaram a criar as cidades, as vilarejos e tal. Mas, naquele tempo, ele disse que as famílias, elas não eram nucleares. Morava pai, mãe, tio, primo, avô. Era meio que amontoado? Tudo. Amontoado. Então, o mundo... Eram os clãs. Olha lá. Terceiro. É o autor de Choque do Futuro, que é outro livro fantástico também. O industrialismo e o nascimento de uma nova civilização. Então, primeira onda, agricultura. Agricultura. A industrialização é a segunda onda. E com a industrialização, houve uma mudança no mundo. Pô, total. O que ele, na verdade, afirma é que quando você muda de uma onda para outra, você muda
o mundo enquanto... Toda a estrutura. Toda a estrutura do mundo, o funcionamento do mundo. E nós estamos vivendo numa guinada também, numa virada. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre já isso. tá na terceira onda ou ela vai vir? Não, nós já estamos indo pra quarta onda. Qual é a terceira onda? A segunda onda é a da industrialização. Sim. O que aconteceu com a industrialização? As pessoas saíram dos campos e foram para as cidades. E o que determinou isso? Determinou que você não tem, por exemplo, na cidade, lugar para pôr toda a família. E aí nasceram as famílias nucleares, que mudou o conceito de família. E o que é a família nuclear? Pai, mãe e filhos. Sei. Isso é mais ou menos que nós estamos vivendo isso. Só que ele, quando escreveu isso, ele disse que no futuro essas famílias elas mudariam da forma como elas seriam famílias. Aí ele começou a falar de divórcio, que aí é um camarada que tem filhos, mas casa com uma mulher que tem filhos, aí junta e aí depois ele fala... Pais solteiros, mães solteiras... Aí, exatamente, aí ele fala também dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. Sei. Ele previu tudo isso acontecer. A terceira onda que ele prediz é a onda da tecnologia. Então é a onda que viu nascer o quê? Da internet. O computador, a internet, que também mudou a nossa. Totalmente. E a gente pegou isso. Você é mais jovem que eu, mas, poxa vida, eu vi o nascimento do celular. Eu tive o primeiro computadorzinho que eu ficava lá tentando programar para dar aqueles comandos e tal. Eu me lembro que a primeira vez que me falaram de internet, eu falava, como assim? Tipo... O fax já era estranho antes. Já era estranho. Passa uma imagem aqui, ela sai em outro lugar. E a internet... Mas o telefone, eu falava, telefone sem fio? Como assim? Como é que vai transmitir? É muito quando falaram de internet, quer dizer, a tecnologia também mudou a vida das pessoas. Claro. Não é? Agora, é importante, quando você olha para a Bíblia, a gente saber discernir isso. Eu acho interessante porque lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32... Davi, quando ele passou a governar em Hebrom, né? Porque primeiro ele governou 7 anos em Hebrom, que é no sul, na região do sul de Israel, e depois ele unificou as tribos. Ele, quando ele foi formar o seu exército e o seu gabinete de governo, olha o que a Bíblia diz. Conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Tinha uma tribo de Judá, de Israel, que se chamava Issacar. E eles tinham homens inteligentes para discernir o tempo. E Davi, quando foi formar o seu gabinete, ele contratou esses caras. Então, hoje, para responder a tua pergunta, para onde nós vamos, o que nós precisamos discernir os tempos. Porque o discernimento disso aí, das transformações, é tão importante. E eu estou falando tanto de discernimento espiritual quanto de discernimento de inteligência mesmo. Por exemplo, você já ouviu falar do Holocausto Armênio? Sim. O Holocausto Armênio começou Vamos fazer até um programa especial sobre isso. Começou em 1915 e foi até 1923, quando a Ataturk veio e fez... o Império Otomano caiu e aí ele fez uma revolução democrática, uma revolução educacional. A Turquia passou a ser uma nação, né, de primeiro mundo, ocidental e tal. Só que durante esses 8 anos, os números mais, vamos dizer assim, econômicos, dizem que morreram 800 mil armênios. E os números maiores, 1.800.000. Os turcos, durante a Primeira Guerra Mundial, eles acabaram com a Armênia. Agora, por que é importante você discernir o tempo? Porque naquela época, os armênios que eram cristãos, muito crentes, um dia um profeta falou, olha, nós precisamos ir embora, porque a Armênia vai ser invadida pela Turquia e vai acabar com a nação. Muita gente não creu nisso. Mas os que creram e fugiram com as suas famílias foram salvos. Dentre esses, tem a família Shakarian, que depois, um desses descendentes do Shakarian é o Demo Shakarian, que é o fundador da DONEP. Já ouviu falar da DONEP? Não. Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Esse camarada impactou o mundo com evangelização para empresários e daí por diante. Mas ele conta no livro dele, O Povo Mais Feliz da Terra, que foi por causa do discernimento de um profeta e o discernimento daqueles que ouviram a profecia e decidiram abandonar tudo e ir embora, que
a Armênia subsistiu, porque primeiro eles mataram os homens, depois violentavam as mulheres e daí por diante, e praticamente a Armênia foi dizimada por conta dos turcos, né, que invadiram durante o período da Primeira Guerra Mundial. Então, a Bíblia fala sobre a importância de você discernir o tempo. E hoje nós estamos vivendo esse tempo também. E tem tanta gente, parece que avoada, que não está percebendo. Tem gente que quer, né, negacionismo, não está percebendo que as coisas vão acontecer. Os sinais estão aí, Jesus mostra os sinais na natureza, os sinais de tudo que a Bíblia diz, que nós vamos falar mais para frente, e as pessoas ainda assim preferem acreditar no mundinho que nós estamos vivendo e não discernir os tempos, e o discernimento, ele é muito importante. Por exemplo, vamos falar aqui da questão de empresas. Você sabia que a Netflix, hoje é uma potência, né? Vale 400 bilhões de dólares. Você sabia que a Netflix ofereceu para vender a Netflix para Blockbuster Sim. por 50 milhões. E a Blockbuster não topou. Sabe o que o CEO da Blockbuster falou? Deu risada, falou, que piada. Nós somos a maior empresa do mundo de produção, de locação de vídeo. Esses caras vêm querer vender por 50 milhões. Hoje, a Netflix fala 400 bilhões de dólares. E cadê a Blockbuster? Acabou. Quebrou. Por falta de discernimento do tempo que está vivendo. Os estudiosos, eles falam, Vilela, que daqui 30 anos, metade das profissões que vão existir não existem ainda. Então nós estamos vivendo, de fato, uma mudança, e essa mudança é disruptiva, e ela tem a ver com tecnologia e tem a ver com inteligência artificial. Então, nós temos que entender que as coisas, a verdade, ela é multidisciplinar. A quarta onda seria, então... A terceira onda da tecnologia, a quarta é a da inteligência artificial. E nenhuma outra onda vai ser mais disruptiva para mudar a vida das pessoas e a relação entre as pessoas do que essa. Porque, sabe por quê, Vilela? Porque cada vez mais o homem está perdendo a sua privacidade. Está vendendo ela por nada, né? Hoje, qual é a próxima fronteira? A próxima fronteira é o seu cérebro, é o que você pensa, é o que você sente. E isso vai acontecer através da inteligência artificial.